Então tá, gente, nós vamos começar agora, hoje, falar sobre o tema inferioridade e baixa autoestima, não é? Antes eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que eu sempre inicio a aula falando, da importância de nós assistirmos às aulas, não é? Nós já estamos no nosso 8º encontro, então, é importante para que possamos compreender tudo que está sendo tratado neste curso, não é? É interessante também observarmos que nós estamos estudando o nosso olhar na Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre esses temas, esses assuntos que nós estamos trazendo nas aulas para vocês, não é? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. E nós, nas nossas primeiras aulas, nós pudemos entender, né, que sem Deus não faz sentido, nós entendemos também onde originou o primeiro conflito, não é? De todos esses que nós começamos a estudar, é importante que saibamos isso. Então, aqueles que pegarem esta aula, isolada, sem ter as outras, eu recomendo que busque as outras aulas para poder ter essa compreensão. É muito importante. E é muito legal, e é bênção mesmo, nós entendemos, à luz da Escritura, o que Deus fala conosco, né? E hoje, como nós vamos trabalhar aí um pouco esse assunto, inferioridade e baixa autoestima. Eu começo aí ilustrando, colocando 2 imagens, né? Eu gosto muito de trabalhar... Tirei as imagens deles que estava para que atrapalhando. tenha fixar na cabeça, na mente, aquilo que nós estamos estudando. Então, nós temos aí, do lado esquerdo da nossa tela, uma menina com alguns pensamentos aí, que fala justamente aquilo como ela percebe dela, né? Então, ela diz lá, eu não sou suficientemente inteligente, eu não sou suficientemente boa, eu não sou suficientemente talentosa e bonita o suficiente. E são os pensamentos ali dela, com ela mesma, o que ela pensa sobre ela. Ao lado direito da nossa tela, vocês observem que nós temos aí um leão ou uma leoa, tá? Vendo um gatinho na imagem ou uma gatinha, tá? Então, nós entendemos que o leão se vê como um gatinho, mas entenda que o gatinho tem o seu valor, por ele ser o gatinho, entenda isso, e o leão tem o seu valor. Porém, ele enxerga como essa figura diminuída, o leão, entendeu? Então, isso nós vamos compreender no decorrer aí da lição, o que isso tem a ver aqui, mais como eu me vejo como pessoa, não é? Como eu me vejo, não é? É assim? Como é que é isso? Eu tenho geralmente essa fala, sou tão boa nisso não, eu sou meia burrinha, sabe? Essas coisas do tipo. Então, é importante que nós entendamos qual é o nosso valor. Vou seguir aqui para a nossa próxima tela, que é o alvo da lição, e o aluno será capaz de entender o que nós temos que sair desta aula compreendendo o que não é autoestima e o que é autoestima. Nós temos que ter bem claro isso na nossa mente para que nós possamos viver uma vida feliz, bonita diante do Senhor. Reconhecer que temos valor próprio, nós temos valor próprio. Por que nós temos esse valor próprio? Porque nós fomos criados à imagem de Deus e restaurados em Jesus Cristo. Né? Nós temos que compreender isso. E ajudar, né, que essa ação é ajudar outros a ter autoestima equilibrada. Aqui vale até um comentário meu, né, que eu lembro que uma vez eu estava com uma divergência com uma certa pessoa e eu pensei, esta pessoa é mal amada.
E é interessante que o Espírito Santo do Senhor, na hora, falou que não era aquilo. O próprio Espírito Santo me ensinando, porque não existe pessoa mal amada, né? Uma vez que o Senhor, Deus enviou seu único filho, né? E diz a palavra que ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou o mundo, ele amou a todos. Ele não fez distinção, esse eu amo mais, esse eu amo menos. Ele amou e pronto. Então, não existe pessoa mal amada. Existe sim. Talvez a pessoa se sentir assim, mas aí nós vamos ver no decorrer da lição que isso pode ser. Somos o que pensamos? Em grande parte, sim, diz aí. E a Bíblia afirma que o coração, isto é, a nossa mente, é a parte do nosso ser que deve ser guardada, mais cuidada, né? Guardada com mais cuidado. Em Provérbios 4, 23, alguém pode abrir Provérbios 4, 23 e ler para mim, por gentileza? Provérbios 4, 23. É muito... Posso ler. Ok, então vamos lá. É a Bruna que vai ler? Fernanda. Não. A Fernanda, vai lá, Fê. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É importante nós entendermos aqui que esse coração, né, que a Bíblia nos ensina, não se refere ao coração, o músculo que pulsa, né? Não é este coração, coração-mente, não é? Se nós buscarmos na palavra de Deus, inclusive eu vou passar para vocês a referência lá em Gênesis 6:5 e algumas outras referências, deixa claro que esse coração é a mente, a sede dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, lá em Gênesis 6:5, olha que interessante. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Pensamentos do coração, pensamentos, que está ligado à mente. E em Gênesis 17 e 17 também diz o seguinte: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara, com idade de 90 anos. Então, fica claro, eu trouxe essas duas, mas tem mais referências, se nós estudarmos a Bíblia, que vai trazer para nós que este coração se refere à mente, aos nossos pensamentos, aquilo que está aqui nos nossos pensamentos. Então, aqui na nossa introdução, fica claro que nós devemos guardar o nosso coração, a nossa mente. Nós já estudamos lá na aula, quando eu falei sobre ansiedade, sobre o pensamento que devemos colocar, foi uma orientação bíblica, né? Dado por Paulo, colocar nos nossos pensamentos coisas boas, pensamentos bons, não é? Que permitam viver uma vida feliz. Pensamentos estes que glorifiquem o nome do Senhor. Lembra disso? Então, olha aí, a instrução continua. Guarda o seu coração, guarda seus pensamentos, para que nós possamos ter uma vida bem jóia diante do Senhor. Lembrando também que nosso relacionamento com Deus, com o próximo e comigo mesmo tem que estar jóia. Mas esse relacionamento primeiro vem lá, o meu relacionamento com Deus primeiro, depois com o próximo e comigo mesmo. Aí vai ser legal. Amar a Deus, lá em Lucas 10, 27, fala sobre isso. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Ama a Deus, ao seu próximo e a si mesmo, não é? Isso é importante, não é? Nós também comentamos já em aulas anteriores a importância de nós observarmos aquilo que o Senhor nos ensina, observar os preceitos do Senhor, para que nós possamos viver uma vida feliz e saudável, né? Onde lágrimas dos meus olhos não corram, e lágrimas essas, por eu não ter observado o que o Senhor está me pedindo, falando, ensinando, e aí vai.
Então, a importância de nós termos isso bem joinha, e quando eu tenho, né, esse relacionamento com Deus bem joia, não é? Eu vou conseguir influenciar outras pessoas de forma bem saudável mesmo, bem legal mesmo, e vou estar bem comigo mesmo, tá bem? Então, nós vamos para um outro aqui, o que a autoestima não é. Lembra que o alvo da nossa aula de hoje é nós sairmos daqui hoje compreendendo o que a autoestima não é e o que a autoestima é. Então, nós vamos começar pelo que ela não é. E veja aí que nós temos... só um pouquinho, gente, a tela está passando por cima do slide. Eu consigo tirar isso daqui? Só um minutinho, pessoal. Essa tela está passando aqui por cima. Você colocou lá naquele share screen? Lá, sei lá. Não. Dá um mestre aqui. Não, então deixa, nem mexe. Não. Estou até com medo de mexer na tela. Lá está certo. Tá. Então, assim, nós temos aí a imagem de um gatinho. Preste atenção que agora eu inverto a imagem, mas com o olhar para o tema que nós vamos estudar, o que a autoestima não é. Então, nós temos aí o gatinho novamente, né? E a projeção lá na parede de um leão, né? Ou uma leoa, se for gatinho aqui, tá? Então, nós estamos entendendo que este gatinho, pelo que a autoestima não é, ele tem o valor dele, o gatinho tem o seu valor próprio, porém, ele se enxerga de uma figura aumentada. Então, é ter autoestima, por isso que vocês vão entender que a autoestima não é ter esse excessivo orgulho de ser quem eu não sou. Então, eu aparento uma coisa e demonstro ser outra, ou até falo ser aquilo que eu não sou, não é? Então, isso não é autoestima, e não deve ser desta forma, né? Nós temos... a autoestima também, ela não é valorizar exageradamente minhas qualidades, não é? Estar sempre falando sobre minhas qualidades. Em Provérbios 27:2, pessoal, diz, né, lá, que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios, não é? Então, se houver elogio, que venham de outros. Entenda aqui, por favor, que está falando sobre essa questão de super se valorizar. Isso também não é autoestima, né? Um exemplo aí que eu coloco, novamente, eu trazendo a festa, lá na aula que eu dei de ansiedade, eu trouxe o bolo de abacaxi, se vocês lembram. Eu vou novamente pegar a festa como exemplo e dar para vocês o seguinte: existe uma festa e eu preciso fazer uma decoração linda, maravilhosa, combinando com o tema dessa festa, e tem uma equipe de decoradoras, né, ou decoradores. E aí, há o planejamento de como vamos realizar essa decoração, o tipo de flores, tipo de arranjo, o local onde vai ser colocado esses arranjos, são arranjos menores ou maiores, que tipo e cores de flores, iluminação, enfim, é todo feito um planejamento, um trabalho muito elaborado, difícil, quem vai às compras, quem faz isso, quem faz aquilo outro, e aí vai. E aí, depois de tudo concluído, né, e fica maravilhoso a decoração, maravilhosa essa decoração, quando vem o elogio da pessoa, para exemplificar, uma das pessoas do grupo pensa, né, mas também, se não fosse eu aqui nesse grupo, isso aqui não ia sair, né? Então, valorizar, tipo assim, e não dar o crédito à equipe toda, não é? É como se, tipo assim, sou eu. Porque se não fosse eu, você não conseguiria, não sairia. Então, nós temos que tomar cuidado, porque isso não é autoestima, não é? Então, nós temos que entender isso claramente. Por isso, olha a figura, o gatinho e a projeção do leão, tá bom? Atentar
contra a teologia da autonegação. Então, o que é isso? Em Mateus, né, 16, versículo 24 a 25, diz lá, Jesus falando aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a vida, por minha causa, achará. Né? Jesus, aqui, dando um ensinamento aos seus discípulos, que é válido para todos nós, de que nós devemos realmente não fazer as nossas vontades. Isso que a transição é um passo de fé, né? É fazer aquilo, por exemplo, é fazer aquilo que ele mesmo quer fazer, o que nós mesmos, nossos desejos, né? Então, isso não é autoestima. Nós temos que estar alinhado com a vontade do Senhor, não é? Por isso que o Senhor fala, negue-se a si mesmo e siga-me, não é? Então, não devemos colocar as nossas vontades acima daquilo que o Senhor e a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é totalmente verdadeira, nos ensina. Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Então, isso é a teologia da autonegação. Eu faço, né? Eu vou contrário. Por isso que a autoestima por isso que a autoestima não é isso. Eu vou contrário àquilo que o Senhor me pede e faço conforme o meu querer, não é? Lembra-se que quando eu dei o exemplo que o Senhor falou ao meu coração, ministrando ao meu coração que não existe pessoas mal amadas, eu poderia ainda assim decidir pensar dessa forma mesmo e seguir dessa forma. Mas quando Deus fala conosco e nós queremos agradar a esse Deus de amor, né, em adoração, né, porque obedecê-lo é uma prova de amor, então eu decido, eu poderia dizer não, né? Mas não é isso. Eu resolvo e decido entender a lição e praticar a cada dia, né? A cada momento. É um exercício diário, é um ato de fé, é um passo de fé, entendeu? E aí nós temos também considerar-me o centro do mundo. Isso não é autoestima, né? O centro tem que ser o Senhor, tem que ser Deus, não é? Deus tem que ser o centro de tudo, e não eu, o centro, a minha vontade, né? Ok? E aí, nós temos aí, deixa eu ver aqui, na aplicação, você entende o valor de sua vida em Cristo? Você sabe o seu lugar e importância na implantação do reino de Deus na Terra, não é? Então, nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Nós temos que entender, ter essa compreensão. Quem eu sou em Cristo? Ou quem é Cristo para você, não é? Sabe, eu sempre cantava uma musiquinha para as crianças, né? E elas já sabiam. Então, eu falava assim, quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu falava para elas. Então, elas sabiam responder quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Então, nós temos que conhecer quem é Jesus Cristo, esse Deus de Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quem são essas pessoas? Não são coisas, são pessoas. E o que eu sou em Cristo Jesus? A palavra diz que nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Nós fomos adotados. Isso não quer dizer que Deus ama menos os adotados do que o próprio filho. Ele ama e considera nós como filhos. Ele é amor, não é? Então, quando eu começo a compreender as qualidades do Senhor, desse Deus, né, que servimos, eu consigo compreender as outras questões, por exemplo, o meu valor em Cristo, qual é? Qual é? Eu sou filha amada, não é? Tem um outro texto que explica bem melhor isso também, é o 1 Pedro 2,9, que fala sobre o sacerdócio real, que diz assim, vocês são, porém, geração eleita. Você é geração eleita, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é? Olha que lindo. Então, quando eu consigo entender esses conceitos bíblicos, eu não me perco em algumas coisas que nós vamos enfrentar, com certeza, que é o que nós estamos estudando, sobre os conflitos, né, nessa pós-modernidade, onde realmente é um corre-corre, né, de tantas coisas que temos que fazer, não é? E como é que fica esse meu relacionamento com esse Deus de amor? Então, aí nós conseguimos entender e conseguimos dar resposta para essas questões todas. Tudo bem até aqui, gente? Uma pergunta? Tudo jóia? Posso continuar? Tá, ok. Então, vamos em frente. Agora, nós vamos entrar justamente o que é autoestima, entendeu? Então, vocês já entenderam lá sobre o que não é a autoestima, tá bom? Depois eu vou enviar o PPT para vocês. O que é a autoestima e como lidar com ela, né? Então, nós temos aí, quem puder abrir Filipenses 4, 8, 9, para ler, eu acho interessante nós lermos a palavra para entendermos mesmo claramente o que é essa autoestima. Alguém pode ler para mim, para nós aí? Filipenses 4, versículo de 8 a 9. Eu leio, Márcia, deixa eu só achar aqui, calma aí. Calma aí, Ok. 4 a 9. Filipenses 4, de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, vocês vejam que Paulo aqui ensinando, né? Hã? Não entendi. Ah, tá. Obrigada. É só clicar, né? É só clicar, né? É que ele está me conduzindo aqui, marido. Obrigada. Foi a Bruna que leu? Obrigada, Bruna. Então, assim, Paulo aqui ensina, olha que interessante, põe em prática, mas ele faz a referência para ele. Então, olha que sério isso na vida do cristão, né? Que tem Cristo, que já conheceu, não é? Que entregou a vida para o Senhor, não é? Então, as coisas do Espírito se discernem com as coisas do Espírito, então tem a ver com aquilo, com a minha vida em Cristo, não é? E olha lá, Paulo fala, olha, façam, né? Recebam, ouviram e viram em mim. Ó, que responsabilidade, né? Tem uma outra passagem que Paulo diz que eu amo, né? E muito tocou meu coração. Eu já falei para vocês que eu sou fã do Paulo, né? Nosso irmão Paulo. E eu amo. Teve uma coisa que eu li na Bíblia que diz, Paulo diz assim, você quer encontrar Jesus? Olha para a minha vida. Não é? Porque muitas vezes nós falamos assim para os outros, não olha para homem, não olha para homem, olha para o Senhor. Ok, é isso aí. Mas Paulo, olha, ele puxa a responsabilidade para ele. Quer encontrar Jesus? Olha para a minha vida, você vai encontrar. Olha que responsa. Então, às vezes, nós não temos esse testemunho. A Bíblia que outros deveriam ler em nós no sentido de testemunho, não é? Não, muitas vezes não tem isso, não é? Então, nós temos que pensar sobre essas coisas, não é? Então, cuidar do conteúdo com o qual enchemos nossa mente, né? Lembra? O conselho, encher de coisas boas, pensamentos bons aqui na nossa mente, para que nós possamos viver uma vida feliz. Obedecer a lei resumida,
por Jesus, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Nós já comentamos isso, até lemos o versículo, né, no slide anterior, que nós temos que amar a Deus, nós não podemos desvincular ao próximo e a nós mesmos. Então, obedecer à lei de Jesus, nós não podemos atropelar, precisamos sempre observar esses preceitos, nessas orientações e seguir, não é? Para que tudo vá bem. Reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor e não de nossos esforços isolados. Lembram? O centro é o Senhor. Não sou eu, não é ninguém, é o Senhor. Então, nós temos que reconhecer isso, entendeu? Ter a certeza de mesmo a ideia de quando estou passando por tribulações, por problemas difíceis, como eu reajo com essas questões, não é? Tem dias difíceis, tem dias que a gente fala, ui, Senhor, né? Socorro, Senhor, ajuda, Senhor, não é? Mas nós temos que entender como vamos reagir face às circunstâncias. Então, cai alguma situação no meu colo, né? Aqui chega para mim uma situação dificílima, como que eu reajo frente a isso? Como que é? Como que faz? Não é? E aí, mais uma vez, Paulo, quando é prisioneiro, por isso que eu amo, ele estava preso, e ele escreve cartas, realmente, exortando a igreja, aconselhando a igreja da prisão. O que dizer disso? Então, é entender quem é esse Deus que nós servimos. Eu lembro que, rapidamente, quando eu entrei internada numa UTI, eu nunca tinha sido internada até então, mas eu sempre dizia para minha família, para o meu esposo, que se eu fosse um dia internada, que ele não me deixasse só no hospital, por um momento. Eu falava sempre assim, por um momento vocês não me deixem só no hospital. Sempre fique grudada comigo, sempre perguntando quem quer que entre, o que vai fazer, o que foi, como é que é. Eu sempre falava isso. Eu realmente fui internada e fui para uma UTI, estado grave, gravíssimo, e meu esposo acompanhou, né, até a porta de vidro, eu não esqueço, de entrada, e chegou ali a equipe que estava acompanhando a minha maca, disse para o esposo, você fez assim, não, você não pode entrar. Eu estava ruim na maca, eu olhei assim, falei, por que não? Ele pode, não pode. Aqui não é restrito só a equipe médica, não sei o quê. E eu lembro que eu fiquei muito triste com aquilo, e falei, Senhor, por quê? Novamente, o Espírito Santo vem e me lembra do versículo do qual eu me converti. Eu nunca te abandonarei. E eu lembrei que esse nunca é nunca. Nunca é nunca. Que eu falei, tá, Senhor, eu entendi, obrigada, mas, né, ok, me ajuda aqui com isso, né? E realmente eu fiquei internada nessa UTI e foi, assim, um trabalhar de Deus na minha vida, não é? Eu pude aprender tantas coisas, né? Meu estado era grave, gente, eu não lembro se era 3 ou 5 UTIs naquele hospital, e eu ia ganhando alta de UTI para UTI. Então, uma UTI, outra UTI, ganhava alta para outra UTI até ter alta para o quarto. E aí, meu marido veio socorrer com uma aguinha. E aí, eu fui para o quarto, tive alta para o quarto e depois logo para casa. E os médicos ficaram realmente muito abobalhados, acho que essa é a palavra, porque eles diziam a resposta dela ao quadro que chegou aqui foi muito rápida. E eu creio, eu nunca te abandonaria. Eu estou cuidando. Ou nós, como cristãos, cremos, ou cremos. Não tem meio termo, não tem... Aí não existe assim, não tem isso, gente. Nós temos que crer, né? E eu fui curada em nome de Jesus, estou aqui, né? Porque era muito grave, ok? Então, assim, Deus, nós temos que confiar e ter o Deus como centro de tudo. Não é outra pessoa, sou eu que acredito nesse Deus.
de poder, de graça. Aquele exercício que nós fizemos, e eu faço até hoje, quando vem as situações, peraí, por exemplo, essa questão que eu passei, né, de enfermidade. Então, peraí, Deus é médico dos médicos, Ele me fez, Ele conhece meu corpo, Ele sabe. Senhor, me ajuda. Ele é um Deus ajudador, Ele é né, enfim, aí vai. Então, precisamos ter isso bem claro, né, para poder resolver essas questões que enfrentamos no nosso dia a dia. Lembrar que todos estamos em processo de crescimento no Senhor, e é verdade, e que para isso recebemos a capacidade dele. A capacidade vem dele, não é de outro, não é? Não é dos meus esforços por fazer a faculdade ABC, fazer mestrado, fazer doutorado, pós-doutorado, chegar até a livre pensador, porque eu já não tenho mais o que estudar, eu sou o máximo. Não, isso não é autoestima como nós aprendemos. A autoestima é termos, né, ter esse processo de crescimento no Senhor diário, por isso que a nossa conversa com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor se faz necessário. Ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, não é? Eu converso, eu tenho intimidade profunda com esse Deus de poder e graça, eu caminho com Ele, eu desejo Ele, eu quero estar com o Senhor. E aí, a Tânia já deu uma aula aí sobre solidão, e aí nós vamos entender essa diferença entre solidão e solitude. Eu quero estar a sós com o Senhor, essa solitude que aquieta meu coração, onde eu posso me derramar diante do Senhor. Eu preciso entender e compreender isso, de uma vez por todas, para que nós possamos viver dias felizes, não é? Compreender isso no Senhor. E a nossa aplicação, se você pudesse fazer um teste, como acha que estaria sua autoestima? Pensa aí um pouquinho, agora é com vocês, estou jogando a bola para vocês. Pensa um pouquinho, peraí, como está a minha autoestima, hein? Tá boa? Tá jóia? Tá ok? Não tá ok? Olha, eu preciso resolver essa situação. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Essa semana mesmo eu estava conversando com o pastor e falei, olha, eu entendi algo aqui que eu sei que eu tenho que resolver isso em mim. O Senhor já falou que eu tenho que resolver. É difícil para mim, Márcia, é difícil. Mas eu já estou levando isso correndo. Lembra a oração de Davi que eu já falei na aula outra que eu dei para vocês, sobre aquela oração de Davi que eu também sempre faço. Senhor, sonda meu coração e vê se há algo errado em mim, não é? Para que eu corra para me consertar diante do Senhor. E o Senhor mostra, gente. O Senhor vem e fala, ó, tá aqui, já mostrei. E aí, o que eu faço? Lá, lembra da autoestima que é? Caiu algo no meu colo, o que eu faço com isso? O Senhor já mostrou. Agora, o que eu vou fazer? Eu corro para me resolver sobre isso, é claro, pedindo ajuda para esse Deus de poder e graça. Porque realmente tem situações, tem coisas que não são fáceis. Vamos combinar? Não são fáceis, gente, não são. Né? Então, assim, Senhor, nos ajuda. E Ele, que é um Deus ajudador, nos ajuda. Então, faça esse exercício diário, não hoje, mas diário. Existe alguma coisa, a oração de Davi, Senhor, sonda meu coração. E como que está a sua autoestima? Né? É momento de nós refletirmos como está a nossa autoestima. E aí nós vamos para um outro aqui momento da aula. Nós já entendemos o que não é e o que é essa autoestima. E nós vamos agora ajudar outros com a sua autoestima. Então, ele fala aqui sobre desenvolver uma autoestima equilibrada. Olha aí, conhecer o conceito bíblico de boa autoestima. Lá em Romanos 12, versículo 3, diz para nós o seguinte. Vou ler para vocês aqui pela Bíblia. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Nosso slide anterior lá, onde tem o gatinho e o leão projetado na parede, lembra? Então, não tem esse conceito mais elevado do que deve ter, né? Pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu fui levada a
a pensar sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, nós temos lá 9 questões, né? Que fala amor, alegria, tal. Mas eu quero destacar uma desse aí, que é o domínio próprio, esse equilíbrio domínio próprio, né? E Paulo ainda continua ensinando na palavra de Deus aquilo lá em Romanos 7:19, que diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, né? Então, olha aí, nós temos que conhecer o conceito bíblico de boa autoestima e ter esse equilíbrio, né? O que é ser uma pessoa que tem domínio próprio, né? Ser comedida, né? Daí nós vamos cair de novo nos frutos do Espírito, depois vocês leiam isso. É um dos exercícios que também eu utilizo quando estou em aconselhamento, dando aconselhamento, e é fantástico, né? É fantástico, porque assim, quando você está ali meditando, por exemplo, amor, o que você entende por amor? Hein, Bruna, Tânia, né? Liege, e aí, vai, os que estão na sala, o professor Miguel está aqui com a gente, tá, gente? Ele está me ajudando aqui. O que você entende por amor? O que é amor, né? E aí, é um exercício fantástico. Eu peço que, se vocês puderem fazer, façam, é importante. Até eu falei, puxa, se eu tiver bem joinha essas 9 características do fruto do Espírito, nossa, só nota 10, né? Mas não é assim, porque a gente sempre vai esbarrar com uma coisinha ou outra, e nós carecemos sempre da ajuda do Senhor. Nos ajuda, Senhor, me ajuda com isso, tá difícil, e o Senhor ajuda. É maravilhoso. Para fazer uma avaliação realista sobre si mesmo, é importante que nós tenhamos isso. Quem sou eu? Como eu me sinto? Como que eu estou? Né? Para poder ter esse equilíbrio, não é? Como que está tudo isso na minha vida, não é? Eu estou com uma autoestima elevada, que é o gatinho com a projeção do leão lá na parede, isso não é autoestima, ou eu estou também com aquela imagem inferiorizada do leãozão enxergando o gatinho lá no espelho. Eu quero que vocês entendam que não é porque o gatinho é menos, tá? Ele tem o valor próprio dele, mas para entender o conceito. Ele é um leãozão e enxerga no espelho um gatinho, não é? Então, como? Tem que ter uma avaliação realista sobre você, como que você se avalia, né? Quais são os pontos positivos que você pode traçar sobre a tua pessoa? Quais são os pontos, aqueles que você não gosta tanto e que você pode listar, né? Pode ter certeza que muitas vezes a dificuldade nossa é de falar de nós mesmos coisas boas. Pode fazer esse exercício. Fala coisas boas de você, Bruna. Você consegue falar coisas boas de você? Consegue, Bruna? Tá ouvindo, Bruna? Eu tô ouvindo, mas é que eu tava muda. Aqui, desculpe. Tô falando Tá coisas muda. boas de mim? Tô ouvindo. Colocou na parede, hein, Márcia? Márcia, é mais fácil pedir pro marido estar do lado falar coisas boas. Eu acho que eu consigo, mas Então, não, mas é uma avaliação sua de você mesma. É interessante, mas eu te entendo. É porque é difícil mesmo. Quando nós falam coisas boas, eu vou falar coisas boas de mim mesmo. Não dá uma impressão que se eu falar assim, olha, eu sou maravilhosa, sabe? O que você não está falando? Então, às vezes é isso que eu sinto, mas eu não vou falar. Às vezes é isso que eu sinto que que eu sou boa nisso, que é um traço de personalidade, essa autoestima, no sentido de ter, claro, aquilo que eu sou, aquilo, ou dar nota, também é difícil, sabe? Mas se for falar sobre coisas ruins, a gente consegue, não consegue? Mais fácil? Uma coisa, coisas, eu digo que não está legal. Aspectos melhorados, talvez. Aí fica mais fácil. Aí fala, ai, gente, eu sou muito nervosa, sabe? Daí consegue ir fazendo a relaçãozinha. Então, nós temos que fazer essa avaliação. Obrigada, Bruna, é isso mesmo, é difícil mesmo, tá? Eu só quis provocar, porque é difícil,
né? Então, essa avaliação sobre nós precisa existir, né? E aí fica mais fácil nós pedirmos ajuda, no sentido assim, falar, Senhor, me ajuda aqui, né? E nós enxergarmos, né? Aquilo que o Senhor quer que nós mudamos sobre isso que nós estamos falando com Ele. Reconhecer as reais virtudes, lá, eu já falei, né? E defeitos que possui, isso é importante, acabei de falar. Confessar os pecados e sentir-se perdoados. Na outra aula, lá, que eu dei, acho que de ansiedade, ou culpa, acho que foi de culpa, eu falei que existe duas maneiras de aprender sobre o perdão. É experimentá-lo e praticá-lo. Se eu experimento diariamente, quando eu estou com o Senhor, eu falo, Senhor, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas. E a palavra dele continua nos ensinando lá, que diz assim, se confessares o vosso pecado, né, que ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa. E ele esquece, ele não faz aquele joguinho com a gente, não, que nós fazemos com os outros. Mas, de novo, você fez isso? Né? O Senhor não fica jogando na cara. Mas, de novo, Márcia, né? Ele perdoa e ponto. Ele esquece aquilo. Entendeu? Então, nós precisamos... Só um instante. Espera aí que precisa... meu celular entrou no... Perdão. Então, assim, ele não faz esse joguinho conosco. Então, é importante nós entendermos que eu tenho que perdoar, né, confessar os pecados e sentir-se perdoado por Deus. Né? Ele está falando, nós sentimos, porque muitas vezes a pessoa não consegue até sentir-se perdoado pelo Senhor. A pessoa vem do passado, lá da infância, trazendo os seus conflitos, os seus problemas emocionais. Em algum momento da vida, ela encontra Jesus, né? Mas continua. Ela continua lembrando lá atrás daquilo. E como se fosse se vitimizando sobre aquilo. Nós temos que se apoderar da palavra do Senhor, não é? Que é a nossa cura, a nossa libertação das nossas amarras, entender e falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Sabe aquele desespero lá da UTI? Por que ele não pode ficar? Por favor. E o Senhor fala assim, eu não te abandonarei. Não sou suficiente? Como é que é isso? E nós temos que fazer sempre essa avaliação, né? E lembro mais uma vez sobre a oração do Pai Nosso, que foi a oração modelo que Jesus nos deixou, né? E que nós, na outra aula, também trouxemos isso, né? Olha só, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, com nós cada dia que nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores. Só que nós lembramos da primeira parte e da segunda, não. Nem sempre estamos dispostos a perdoar os nossos ofensores. Eu não. Eu já contei o testemunho também do que eu fiz com uma certa situação. Não vale a pena. Ora, não merece. Tipo assim, a pessoa... Mas o Senhor vem trabalhando e a gente fala assim, Senhor, me perdoa e me ajuda com isso. E Ele ajuda. E é transformador, abençoa muito as nossas vidas. É muito, muito rico, muito lindo, muito lindo. Me emociono com esse Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso, né? E aí vai. Traçar alvos realistas e rever prioridades, né? É o que eu trouxe. Nós vivemos nessa vida da pós-modernidade, o corre-corre, vida agitada, não tenho tempo para nada, tá ruim tudo, como que é isso? Meu Deus, que coisa, não dá. Não dá. Aí a primeira coisa que eu largo, que eu desisto, é essa minha comunhão com Deus. Vai dar mal. Alerta, vai dar mal. Traçar alvos realistas e rever prioridades, vocês precisam focar, né, sobre as prioridades. Então, nós temos a lista lá. Qual o primeiro? Primeiro vem Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E quarto, a igreja, ministério, essas coisas todas. Quais são as prioridades? Faz esse exercício também na sua casa. Quem for casado com o seu marido, esposa, né, solteiro, faça o exercício, reveja e traça aí
as prioridades e entrega para o Senhor ajudar vocês com isso. Vida feliz que segue, em nome de Jesus. Amém? E aí, como ajudar outros com a sua autoestima? Tudo bem com esse item, gente? Alguma pergunta? Ok? Ok, então vamos seguir. Como ajudar outros com a sua autoestima, né? Nós continuando. Vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. É aquilo que eu trouxe. Às vezes nós temos facilidade de descrevermos fazendo crítica, né, a nós mesmos, e não conseguimos traçar coisas boas, falar coisas boas, né? Temos dificuldade com isso. Então, nós temos, e às vezes somos realmente, excessivamente críticos conosco mesmo e negativo. Precisamos pegar leve no sentido de, se aquilo está pegando excessivamente, precisamos levar a Deus e pedir ajuda, né? E Ele ajuda. É maravilhoso. Respeitar e reconhecer e elogiar as pessoas, certo? Ter isso é muito bom, né? Respeitar, reconhecer e elogiar as pessoas. É isso que faz termos uma autoestima, né? Cultivar amizades sinceras, viver de acordo com a vontade de Deus, isso é o primeiro aí, né? E aí é uma perguntinha para vocês, você já foi ajudado por alguém na igreja a respeito de sua autoestima? Você pode listar pelo menos 2 amigos que poderiam ajudá-los nessa questão? É um exercício legal também, gente. Parece que é uma coisa, mas não é não. Porque muitas vezes quando nós vamos pensar em 2 pessoas, que é o que ele está pedindo aí, nós não conseguimos listar essas 2 pessoas. Interessante isso, né? Coisa para orar. Ou conseguimos listar facilmente. Ótimo, então vamos lá. Mas é algo para se refletir aí, tá bem? É importante. E eu concluo, eu trouxe essa imagem aí, né? Você vê que a mente da pessoa e a cabeça é a Bíblia, né? É nesse sentido que eu olhei para essa imagem, né? Eu tô com os conceitos biblicamente na minha mente, guarda sua mente, lembra? E eu tô me analisando. É um exercício fantástico dentro da palavra do Senhor, para nós não cairmos em erro. Eu estou me analisando. Faça isso. Olhe para você. Essa é o convite. Olhe para você. Se perceba o que está faltando, o que está falho, ou o que está bom e precisa ser melhorado. Eu não sei. Se avalie constantemente, né? Em nossa vida pessoal, devemos perguntar como nos vemos e o que precisamos adequar à realidade em que vivemos. Além disso, pedir a Deus graça e respeito de nossas atitudes em relação àqueles sobre os quais temos influência na formação de sua autoestima. Filhos, netos, sobrinhos, alunos, e aí vai. Né? A importância, como eu trouxe Paulo, né? Quer ver Jesus? Olha para a minha vida. Você vai enxergar Jesus. É muito sério. É muito sério, né? Não brincamos de ser igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Somos cristãos porque seguimos a Cristo. E muitas vezes ninguém está imitando a Cristo. Ninguém não, né? Ninguém é muito. Mas digo assim, muitos, às vezes, não estão imitando a Cristo. Não somos imitadores de Cristo. Porque nós usamos as nossas próprias vontades. Isso eu decido fazer, isso não. Aí, então, é minha vontade, não é Deus o centro, é tudo isso que nós aprendemos. Então, preste atenção, para que possamos viver vida feliz diante do Senhor. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Olha aí. Ele deu, gente. Olha que lindo para vocês, para nós. Ele deu poder de amor e de equilíbrio. Ele deu. Mas por que eu não tenho? Por que não desenvolvo? Então, precisamos nos avaliar, que essa imagem que eu trago, precisamos fazer isso para poder viver o melhor de Deus para as nossas vidas, observar os preceitos para que eu não me dê mal, né? Olha lá, muito legal. E termino realmente essa aula com o que é o nosso texto base, até Filipenses 4:8, né? E vai falar sobre nós, né? Que isso ocupe o nosso pensamento, né? Verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, né? Honesto. Esse quadrinho. E no outro, que nós possamos depender totalmente de Deus. Quero que
Estamos terminando a aula, aliás, já até passou, gente, vamos terminar. Olha, passa muito rápido, né? Mas assim, ok, eu ia pedir para nós lermos, mas ok. Terminamos com isso. Nós temos que preencher nossa mente com coisas boas, coisa que glorifique o nome do Senhor. Então, eu termino essa aula dizendo a todos, né, e eu me incluo, que nós possamos viver nessa dependência do Senhor 100%, né? Porque senão vai dar mal. Entendeu, pessoas? É isso aí. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Ok? Então tá. Então nós vamos orar. Eu vou pedir para a Bruna fazer essa oração de encerramento. Bruna, encerrando a nossa aula. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana e nos vemos no nosso próximo encontro. Bye, bye.